Fala aí, galera. Estou aqui de volta com o canal. Passei um tempo sumido, mas estou de volta com bastante conteúdo legal, certo? Então, se você apoia esse canal, se você gosta dos conteúdos que eu trago aqui, da minha didática, comenta, curte. Se você está chegando agora no canal, já se inscreve aí no canal, né? E saiba que o objetivo do canal da Vencer Trade é trazer conhecimentos focado na psicologia dos candles, né? Então, o que seria, né? Já entrando na aula de hoje, né? Já entrando no vídeo de hoje, o que seria a psicologia dos candles? A psicologia dos candles é um conjunto de técnicas que a gente utiliza para entender o que cada barrinha dessa aqui está nos falando. Cada barrinha dessa aqui, ela se denomina candle, certo? E o conjunto de cada barrinha dessa, essa barrinha com essa, né? Ou seja, o conjunto de candles vão formar o famoso gráfico de candlestick, certo? Então, cada candle desse aqui, né? Esse mais esse mais esse, a junção de vários candles, ele vai nos dar um contexto, certo? E é através das técnicas e conceitos que a gente estuda na psicologia dos candles que a gente vai desenvolver essa habilidade para prever o próximo candle, certo? E aí dentro da psicologia dos candles, né, você tem a opção de, por exemplo, pegar uma única técnica e simplesmente aplicar, entendeu? Então vamos supor que você pega uma determinada leitura e você só vai entrar quando aquela leitura aparecer. Ou você também pode fazer o quê? É o famoso vela-vela. O que seria o vela-vela? O vela-vela é basicamente um operacional da psicologia dos candles. Então, o objetivo do vela-vela é operar uma barrinha atrás da outra. Então, essa aqui fechou, entra na próxima, essa aqui fechou, ela vai dar uma leitura, né? Tudo ali, pavio, movimentação, marcações SNR para você prever e racionalizar uma entrada para o próximo candle. Então, o objetivo da psicologia dos candles é esse, é racionalizar tudo que está acontecendo ali no gráfico, dar um motivo, né? Dar um para que a gente opere de uma forma mais lógica, certo? E não simplesmente igual a maioria opera, que simplesmente coloca uma linha e passa a manhã toda, né? Passa horas para o preço e toca aquela linha, muitas vezes vai, né? Algumas vezes não vai. Quando vai, rompe, você toma loss, às vezes respeita e fica nessa, né? A psicologia dos cães, não. Realmente a gente estuda técnicas, então realmente é para quem está disposto realmente a levar isso a sério, porque são muitos detalhezinhos, são muitos conceitos que a gente precisa aprender, mas vale muito a pena, certo? E a aula de hoje, eu trouxe ela para trazer um pouco para você que conhece ou já conhece, você tem uma visão diferente e você que está começando agora, conhecer mais ou menos ali como é que funciona a psicologia dos candles. Então, aqui eu vou trazer alguns conceitos sobre movimentação, sobre pavio, né? Por que aquele pavio é maior, por que esse pavio é menor, o que ele está nos querendo falar, né? Marcações SNRs, alvo, contexto de mercado. Então, todos esses conceitos eu vou trazer aqui nesta videoaula, né? Então, eu vou liberar tudo. Mas se você quiser um acompanhamento, certo? Se você quiser que eu esteja ali do seu lado, né? O conteúdo mais avançado, para que realmente você se desenvolva, né? E realmente tenha o caminho traçado ali para você não perder tanto tempo, entre em contato aí pelo link que está na descrição, porque eu estou com as minhas aulas particulares abertas, né? Então, as aulas particulares é basicamente como uma aula particular de violão, uma aula particular de piano, só que aqui, né, vão ser aulas online, ao vivo, eu e você aqui, onde eu vou passar todo o conteúdo ali da psicologia dos candles, né? Todos os detalhezinhos, né? Todos os conceitos, né? Com os detalhes a mais, as configurações de preço que a gente chama também, né? Eu vou passar tudo para você, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo de hoje. Eu já dei uma introdução, né? Para você entender o que é a psicologia dos candles, né? Então, vamos aprender uma coisa muito importante. O que eu vejo por aí é que a maioria ensina padrões e tudo mais, mas não ensina contexto. A velinha, né? Ou seja, o candle aqui, se ele vai ser verde ou vermelho, o que vai determinar é o contexto,
certo? Então, fulano ensinou um determinado padrão, né? Um determinado gatilho. E aí não ensina o contexto, só ensina, apareceu no meio da tendência, você entra, continua, isso aqui reverte, não sei o quê, mas não ensina contexto, não ensina, por exemplo, a lógica ali por trás. Um exemplo muito interessante é esse aqui, ó. Existe uma determinada configuração de preço que eu ensino, que ela funciona assim, a gente vai ter uma tendência, e aí vai voltar vendedor, certo? E vai subir comprador. Esse comprador, então perceba a lógica, esse comprador que sobe, o pavio ele sempre tem que ser maior do que aqui o pavio de baixo, certo? Então a gente tem a vela 1, a gente tem a vela 1, a vela 2 e a vela 3. Esse pavio de cima, ele sempre tem que ser maior do que o pavio de baixo. E essa vela 3, ela não pode, em hipótese alguma, engolfar esse candle 2 aqui, certo? Eu estou te ensinando um determinado padrão, né? Estou dando uma pincelada no que geralmente eu ensino na minha mentoria. Mas é aí que está. É o que acontece na maioria das mentorias por aí. E mentoria que os caras cobram, assim, um valor altíssimo, certo? Os caras pegam a figurinha e ensina para você, pum, beleza, né? Mas não ensina a lógica, isso que eu estou te falando. Olha, o pavio não pode ser maior. Olha, não pode ter nada travando. Olha, tem que ter um alvo aqui em cima, certo? Então, por exemplo, essa mesma configuração, se eu simplesmente ensino para você ela aqui, ó, ela é assim, tal, tal, você simplesmente vai entrar no gráfico e procurar. Por quê? Porque eu simplesmente entreguei uma figurinha para você. Na minha mentoria, eu tento ensinar a lógica do preço. Por exemplo, esse mesmo padrão, se acontecer isso aqui, ó, se acontecer isso aqui, ou seja, o pavio de cima, ele é menor do que o pavio de baixo. O contexto já muda, entendeu? Então, quem opera simplesmente pelas cores, se vir uma verde, vermelha, verde, eu vou entrar. Não existe isso. O que existe é a leitura de quem? Da contexto, a lógica de mercado. Então, perceba que uma simples mudança aqui do tamanho dos pavios, né, já mudou o contexto, já mudou a minha visão do que eu vou ter ali, certo? Então, essa configuração aqui, eu ensino ela com muito mais detalhes, né, muito detalhes mais avançados na minha mentoria, mas eu vou dar uma pincelada aqui e aí a gente entra no contexto, né, para ficar o gostinho aí para vocês entenderem e não ficar aquela dúvida. Essa configuração, ela é um padrão de continuação. Se é um padrão de continuação, não pode ter nada travando, certo? Não pode ter nada travando e precisa ter um alvo acima, certo? Quando eu falo alvo, eu estou falando que não precisa ser um topo distante, um pavio, uma marcação SNR, não. É algo próximo do preço. Na psicologia dos clientes sempre trabalha com isso aqui, ó, o que tá acontecendo no momento aqui atual, certo? Então, o alvo precisa estar mais ou menos aqui, ó, de modo que possa caber uma vela aqui, ó, certo? De modo que consiga entrar uma nova vela aqui, certo? Então, esse padrão é um padrão de configuração, né, onde os requisitos, né, um dos requisitos mais básicos é a cabeça, né, ou seja, a cauda, o pavio de cima, ser maior do que o pavio de baixo. Eu falei cabeça porque na psicologia dos candles, né, na metodologia que eu ensino, o pavio de cima a gente chama de cabeça, certo? E o pavio de baixo, do candle verde, a gente chama de cauda. No candle vermelho é o contrário, o pavio de cima a gente chama de cauda e o pavio de baixo a gente chama de cabeça. Mas é a mesma coisa. Então, aqui a gente tem o pavio em cima e o pavio embaixo. Né? O pavio de baixo tem que ser sempre menor do que o pavio de cima. E o que isso significa? Significa que o pavio está me falando que houve uma disposição maior de entrar comprador do que vendedor aqui embaixo. Né? Vendedor mal tentou aqui entrar, certo? Então, a gente tinha o preço em tendência aqui, ó. A gente tem um preço em tendência, uma micro de alta aqui. Opa, deixa eu pegar aqui a seta. A gente tem uma micro de alta, certo? E aí, ó, o preço, ele encontrou uma barreira. Já anota isso aí no seu caderninho ou na sua cabecinha. As velas, elas não mudam de cor à toa. Se a gente tem o candle verde aqui e de repente entrou um vermelho, é porque aqui atrás, no passado, existia uma barreira, certo? Só que muitas vezes, né, a gente tem requisitos também para saber se aquela barreira ali de resistência e suporte, elas são fortes ou são fracas, certo? Porque nem toda barreira que tem que o preço encoste, que muda de cor, muitas vezes elas não são fortes, certo? E em poucos minutos, né, em 2, 3 minutos, o preço já vai lá romper, certo? Então, aqui é um desses sinais, ó, o preço vai, encontra uma barreira SNR aqui atrás,
pode ser uma simetria também, uma mini SNR, que a gente também aprende esses conceitos, e aí volta uma vela vermelha. Só que em seguida, o comprador ele prova aqui que está no mercado ainda. Ó. Então, esses vendedores aqui, eles entram e não confirmam, eles não confirmam aqui que eles estão no mercado, entendeu? E aí, comprador nessa vela aqui, que é a vela que a gente chama de vela sinal, é a que vai sinalizar a entrada, certo? Ou vela gatilho, você que escolhe a melhor denominação, que faça mais sentido para você. Eu costumo chamar de vela sinal, é a que vai sinalizar a entrada, certo? Ela tem disposição muito grande de subir aqui, ela consegue romper a máxima desses candles aqui, certo? E vendedor, ele só agride daqui de cima, ó. E a gente sabe que tem um alvo aqui em cima para ser alcançado. Então, na próxima vela, você tem duas opções de operação. Você pode pegar de abertura ou você pode esperar ele ficar vermelhinho aqui, ó, cair pelo menos 50% desse candle vermelho, você pega porque ele vai terminar verde, né? E vai te dar uma retração aí, você ganha tranquilamente, certo? Aqui. Lembrando que precisa estar no meio de tendência. Eu dei uma pincelada nessa configuração. Existem muito mais detalhes ali, minuciosos, que você precisa saber para ter um desempenho acima da média. Mas só com isso que eu falei, se vocês pegarem aí no mercado, vocês vão conseguir ter muito resultado. Por exemplo, onde é que aparece? Onde é que vai funcionar? Vai funcionar aqui, ó, na tendência, nesse tipo de tendência aqui assim, certo? Então, por exemplo, ó, já encontrei aqui. Ó, aqui a gente tem a vela 1, aqui a gente tem a vela 1, a vela 2, né, e a vela 3. Do mesmo jeito lá, a cabeça, né, ou seja, o pavio de cima tem que ser maior do que o pavio de baixo, certo? Tem que ter alvos aqui em cima para buscar, não pode ter nada travando, tem que ter uma pressão forte aqui de comprador, a gente entra nesse candle aqui, ó. Você tem a opção de pegar de abertura ou tem a opção de pegar aqui quando ele retrair. Eu sempre pego de abertura porque a gente perde muita oportunidade de ficar esperando ele retrair. Aqui é a mesma coisa, ó. Aconteceu novamente aqui a mesma coisa. Ó, tá vendo? Ó? Vela 1, vela 2, essa aqui, a gente entrou nessa aqui. Só que lembrando, tem requisitos mais avançados aí, minuciosos, que vocês precisam aprender, eu só libero na minha mentoria. Então, tomem cuidado, certo? Tomem cuidado, mas só com isso dá para vocês fazerem muita coisa, certo? Vamos lá. Ó, apareceu novamente aqui, então aparece muito. Vamos lá falar agora sobre contexto. É algo muito importante. Contexto é muito importante do que simplesmente um padrão, certo? Se você simplesmente pega um padrão e quer aplicar em qualquer região, você não vai ter uma taxa de assertividade muito boa. Eu costumo falar que você só vai conseguir tirar muito dinheiro disso aqui se a sua taxa de assertividade das últimas 10 operações estiverem aí na faixa de 80% a 85%, certo? Então, dentro de 10 operações, você só pode errar de 3 a 2, certo? Para você manter esse nível aí. Então, pegue as últimas 10 operações e veja aí se você está conseguindo alcançar. Né? É claro que nem sempre você vai manter esse nível, mas você tem que manter esse nível com bastante frequência, certo? Então, vai ter algumas vezes, sim, que o mercado ele vai estar meio complicado e tal, e você não vai conseguir, mas de forma habitual, você precisa manter essa faixa aí de assertividade. Das últimas 10 operações, você tem que errar pelo menos, no mínimo, de duas a três aí, certo? Se está errando mais de três, é porque você está tendo dificuldade aí, o seu desempenho não está sendo tão bom assim, beleza? Então, contexto. O que seria contexto? Existe dois tipos de estrutura, é o que a gente chama de nano tendência e de micro tendência, e tem a macro tendência também, né? É o que está acontecendo em geral. Então, aqui seria uma macro tendência, certo? O que seria uma micro tendência? É mais ou menos isso aqui, ó. É uma micro tendência, ó. Então, a micro tendência, ela está caindo aqui. E o que seria uma nano tendência? A nano tendência é isso aqui, essas movimentações mais pequenininhas aqui, ó, certo? Quando você consegue juntar as confluências, né, as somas de confluências para ir na mesma direção, por exemplo, aqui a micro está de baixo, certo? A nano também está descendo. Qual a probabilidade maior dessa atividade aqui? É você priorizar as velas vermelhas, porque você está vendo a micro de baixo e a nano também está de baixo. Então, você começa a enxergar leituras e sinais para ir acompanhando a nano tendência junto com a micro, certo? Porque o que eu percebo é que as pessoas querem operar em qualquer região.
formou isso aqui, um sinal, deixou um não sei o quê, eu vou entrar. Não, não existe isso. Existe contexto, certo? Então, sempre opere dentro do contexto, nunca fora do contexto. Sempre observe as forças também que as velas estão causando ali, certo? Observa também como as velas estão chegando em alguma determinada região. Então, por exemplo, se eu tenho uma micro de baixa aqui, eu tenho uma pressão de venda, e eu observo que os vendedores estão chegando próximo de uma região forte aqui atrás, e eu sei que a micro está de baixa, e eu estou observando já a presença de vendedor entrando e fraqueza de venda, ó, essa vela aqui deixou uma máxima, e essas duas aqui nem conseguiram superar essa máxima aqui anterior, a ponta desse pavio. Isso aqui sinaliza uma fraqueza de comprador, certo? E aí, ó, já sinaliza o quê? Entrada de venda, certo? Entrada de venda. Então, sempre observe também como o preço ele está chegando nas marcações também. Por exemplo, outro exemplo aqui, ó. Se os vendedores eles estão vindo agredir um suporte, né, com bastante força, quem é que tem que defender o suporte? São velas verdes. E aí você observa isso aqui, ó, fraqueza, uma defesa fraca, certo? Aí você quer esperar o quê? Você quer esperar uma confirmação, né, para saber se vai entrar comprador ou vendedor, né? E aí vem uma vela vermelha rompendo aqui, ó. Isso aqui também é uma configuração de preço que eu ensino com mais detalhes na mentoria particular, ó, certo? A gente já poderia entrar aqui, ó, no próximo candle, certo? Quer ver exemplo? Vamos lá, vou buscar exemplos aqui. É um padrão de continuação, então vai aparecer sempre no meio da tendência. Deixa eu ver se apareceu atual aqui, não apareceu. Deixa eu buscar aqui. Apareceu aqui, mas só que não foi um exemplo tão legal aí para mim dar para vocês. Deixa eu ver um exemplo aqui. Falando de tendência. Deixa eu ver. Já apareceu vários exemplos ali, mas eu quero pegar um suporte que fique mais claro. Aqui também é um exemplo, mas eu não vou utilizar também. Deixa eu procurar um aqui mais. Aqui, ó. Aqui vamos supor, ó, aqui a gente tem uma região, certo? A gente tem bastante força aqui de venda, ó, a gente tem bastante força de venda e tem vendedor rompendo a região. E uma fraqueza bem pequena aqui de comprador defendendo a região, certo? Então, a gente poderia entrar aqui, ó, nessa vela aqui, certo? Porque as velas, elas sinalizam muita coisa. É claro que existe muita coisa aqui que em uma simples videoaula no YouTube eu não teria como passar tudo, mas existe muita coisa aqui que a própria vela ela nos fala. Então, por isso que a psicologia dos candles ela é muito boa aqui também, ó. A gente tem bastante força de compra, ela veio aqui, descansou, a gente poderia seguir na próxima. Porque qual é a lógica? A lógica é que quem deveria estar defendendo aqui não está tão presente, está fraco, certo? Então, a gente entra no próximo candle aí de cal. Agora, eu quero mostrar um exemplo parecido com aquele que eu mostrei ali no desenho. Deixa eu ver. O exemplo que eu quero mostrar é basicamente esse aqui, ó, parecido no desenho. A gente vai ter uma tendência, aí você vai ver essa vela verde, ela vai encontrar uma resistência aqui, certo? Ela vai encontrar resistência. Quem é que tem que defender a resistência? É vela vermelha. Só que vem uma vela vermelha bem pequena mesmo. Uma defesa fraca, certo? Se o próximo candle ele rompe essa SNR, engolfa essa velinha vermelha, a gente pode seguir na próxima com cal tranquilamente, certo? Porque sinaliza que não tem tanto vendedor presente aqui querendo defender. Então, os compradores vão para o próximo alvo, certo? E aí, o vendedor vai ter chance novamente de entrar. Esse é uma das configurações também que eu ensino com mais detalhes na mentoria. Mas sempre é assim, sempre é assim. Pavio. Pavio, eu vejo que aí no YouTube a galera se precipita muito em ensinar, certo? O pavio de cima dos candles, eles têm muitos significados. Eles podem tanto se referir à pressão da força ali predominante no momento, ou pode significar também disposição, certo? Por exemplo,
As pessoas falam, geralmente, aí, que o pavio de cima do candle vermelho é pressão deles, e não é. O pavio de cima, ele significa disposição de compra de entrar, certo? Então, eu vejo que muitas pessoas falam, o pavio de cima é pressão de vendedor, né? Comprador tentou subir e vendedor pressionou para baixo. Não, não está correto. Se tem pavio aqui em cima, significa que tem comprador tentando entrar. Em algum momento, elas foram verdes aqui, ó, e tentaram entrar comprador, certo? Então, o pavio de cima, ele sempre vai nos dizer isso, que está havendo disposição de comprador de entrar. Então, se você está observando que os pavios de cima, eles estão aumentando de tamanho, e os corpos aqui dos candles estão diminuindo de tamanho, certo? Parecido com isso aqui, ó. Parecido com isso, ó. Vela grande, pavio. Aí, comprador tenta subir aqui, ó. Ele demonstra disposição, nos últimos segundos cai e forma isso aqui, né? Termina vermelho e deixa o pavio lá em cima. Aí deixa um pavio maior. Aí o próximo, comprador, tenta subir novamente, supera aquela máxima, não tem força, cai e termina assim, ó. Então, o pavio de cima, ele significa uma disposição que o comprador tá tendo de entrar, certo? Agora, se você está observando que os pavios de cima não estão deixando muito pavio, isso significa o que a gente chama de urgência de venda, certo? Os vendedores eles estão bem urgentes aqui, estão bem forte, pressionando o preço para baixo, certo? A partir do momento que você começa a observar pavios aqui em cima, é comprador tentando entrar no mercado, certo? Agora, quando o pavio de baixo do candle vermelho chega em um suporte, esse pavio agora ele recebe a denominação de pressão, certo? Agora, os pavios de cima significa disposição de compra de entrar. Então, sempre use isso também como filtro. Se você está operando aqui junto com as velas vermelhas, você observa que não estão deixando muito o pavio em cima, isso é um bom sinal de força, certo? Da mesma forma, em uma estrutura de alta. Ó, deixa eu ver aqui uma estrutura de alta. Então, essa aula aqui está sendo bem descontraída, certo? Eu entrei aqui realmente com o objetivo de bater um papo aqui com você, compartilhar, né, o que eu puder compartilhar aqui com vocês, certo? Mas algo bem descontraído. Eu não crio, igual muitas pessoas fazem, cria roteirinho, fica escondendo. Não, aqui realmente uma conversa aberta, certo? O que der para me ensinar, eu ensino. O que não der, realmente fica para outra aula, para outro vídeo aí. Mas olha, aqui, por exemplo, não tem pavio embaixo, ó. Então isso aqui significa bastante força de compra, ó. Bastante força de compra, certo? Aí pessoas falam que, se está deixando o pavio em cima, é vendedor empurrando. Não, o pavio de cima do candle verde significa o quê? Disposição que o comprador está tendo de entrar, porque os pavios de cima ele vai receber uma denominação que na psicologia diz que a gente chama de nova máxima. E sempre a nova máxima, a ponta do pavio, ele se torna uma referência. Então, sempre que os candles verdes no meio da tendência deixam o pavio, o próximo ele tende a ir buscar. Então, não tem nada a ver com rejeição. É claro que existem detalhes, né? Existe alguns conceitos a mais que a gente precisa entender, porque muitas vezes também esse pavio ele vai nos falar outra coisa, certo? Então, a gente já entra naquela coisa, né? Que a psicologia dos cães não é algo fixo, é algo dinâmico, são leituras dinâmicas, beleza? Então, pavio, de forma geral, o pavio de cima do candle verde, ele sempre vai significar disposição de compra de subir. E o pavio de baixo aqui, ó, vai significar o quê? Que tem vendedor tentando entrar, certo? Na estrutura de baixa, é a mesma coisa. O pavio de baixo, ele vai nos falar que está havendo disposição de venda, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente começasse a observar pavis aqui, ó, esses pavis, eles também significam rejeição de compra, mas também significam disposição de venda, certo? Porque o preço ele vai deixar uma nova mínima, certo? Nova mínima é basicamente quando o preço desce, abre caminho, abre espaço, e aí ele volta. Essa abertura de espaço é como se tivesse um batalhão de soldados, que, por exemplo, tem um batalhão aqui de soldados, certo? E aí os comandantes mandam um grupinho para aqui para abrir caminho, entendeu? Então, eles não mandam todos os soldados, mandam um grupinho ali para abrir caminho para os próximos soldados passarem. É uma analogia bem, bem básica, mas é basicamente isso que acontece. Os vendedores vão lá embaixo, então eles fazem isso, ó. Eles abrem aqui, vão lá embaixo, abrem caminho e nos últimos... Opa!
eles vão lá embaixo, abre caminho e nos últimos segundos voltam e deixam esse pavio. De onde entrou o comprador? De onde começou a empurrar a vela verde? Foi da ponta desse pavio. Então, eles têm caminho livre. Eles têm caminho livre daqui até aqui. Isso a gente chama de nova mínima, certo? Nova máxima é a mesma coisa, só que o pavio fica em cima, certo? Então, novas mínimas e novas máximas, elas são disposição que o vendedor, que o preço está tendo de buscar alvos aqui embaixo, certo? Só que pode acontecer também que as novas mínimas, elas vão nos falar muita coisa. Por exemplo, deixa eu buscar um exemplo aqui. Se eu não buscar um exemplo, eu faço no desenho mesmo. Deixa eu ver. Por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente pode juntar várias coisas, ó. Aqui a gente tem essas máximas aqui, certo? Este candle aqui, ó, ele não conseguiu superar as máximas anteriores, certo? E demonstrou muita disposição de venda, ó, e deixou uma nova mínima lá embaixo, ó. Abaixo dessa mínima aqui, ó. Então, houve uma disposição muito grande. Em algum momento, essa vela foi toda vermelha. E eles vieram até aqui. E só daqui, só da ponta desse pavio, que entrou o comprador, certo? É por isso que o próximo candle ele foi vermelho, certo? Ele foi vermelho para tentar vir buscar esse alvo aqui embaixo. Aí olha o próximo candle. O próximo candle ele deixa uma máxima acima do candle anterior, ó. Tá vendo? A máxima aqui desse candle, agora ele já conseguiu ultrapassar, certo? Ele já conseguiu vir trabalhar aqui assim mais ou menos. E olha, a mínima desse candle anterior não conseguiu superar a mínima desse candle anterior. Aí a gente junta com a micro tendência que está de alta aqui, a gente poderia entrar de call nesse próximo candle aqui. Então, é basicamente assim que a gente opera, né? De forma bem, bem direta aqui, eu dei uma explicação de como mais ou menos a gente opera a psicologia dos candles, né? Esse foi o objetivo desta aula, passar alguns conceitos, algumas visões, para quem está começando e quem já tem uma visão também, né, ter outra visão diferente. Porque eu vejo que aqui no YouTube tem alguns aí se precipitam muito, não são todos, mas alguns se precipitam muito quando estão ensinando, certo? Então, o vídeo de hoje eu tive esse objetivo, né, de compartilhar e passar uma visão a mais, né? Se você ficou com alguma dúvida, se você ficou com alguma uma visão diferente da que eu quis passar, comenta aí, certo? Que eu vou estar aqui disponível para responder todo mundo, né? E qualquer dúvida, pode entrar em contato aí pelo link que está na descrição, né? Se você gostou desse vídeo, eu peço encarecidamente que você curta, comente, certo? Compartilhe nos grupos, porque isso ajuda muito, me motiva a criar conteúdo aqui para o canal. Falou? Tamo junto e é nóis.